Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Hipóteses. Eu sou o Márcio e hoje estarei trazendo um assunto relacionado aos animais que foram colocados na Arca de Noé. Haveria algum equívoco com relação aos textos existentes no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 19 e 20 e Gênesis capítulo 7, 2 e 3? Nesse vídeo hoje eu estarei provando que não há equívocos sobre esses animais que foram colocados na arca, usando as Sagradas Escrituras única e exclusivamente. Espero que o Espírito de Deus, como sempre, esteja a elucidar, iluminar a minha mente e os nossos corações para que a palavra de Deus seja passada de maneira clara, simples e sem tendência, para que o Espírito de Deus ele possa ser manifestado através dessas palavras. Venham comigo ao Hipóteses. Gênesis capítulo 6, versículo 19. De tudo que é vivo, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para conservares com vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virás a ti um casal para os conservares em vidas. Gênesis 6, 20. De todos os animais que são puros, tomarás 7 casais, um macho e sua fêmea. E dos animais que não são puros, tomarás apenas um casal, um macho e sua fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de conservá-los em toda a terra. Gênesis 7 e o versículo 3. No Gênesis capítulo 6, 19, Deus está dizendo ali, primeira instrução a Noé, olha, tu vai colocar um casal de cada espécie, um macho e uma fêmea, para que eles possam serem salvos. Já no 6,19, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu quero que seja colocado, com um pouco mais de detalhes, eu quero, olha, animais, eu quero aves e quero répteis. Então, o que não é posto dentro da arca será extinto ou, de uma forma natural, sobreviverá no caso das plantas, no caso dos insetos. Então, esses aí não são postos na arca porque eles irão sobreviver a essa catástrofe. Precisamos levar em consideração que essas foram as primeiras instruções de Deus dadas a Noé. Primeiro, salvar a humanidade e salvar as espécies durante o processo do dilúvio. Algo equivalente acontece no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 7, quando Deus ele vai anunciar a catástrofe. Então, vejamos o que é que o texto vai dizer. Deus ele diz, farei desaparecer do solo todos os seres humanos que criei. Eis que darei fim a todos os seres humanos. Gênesis 6, 13. Então, isso aí, olha, nós já vemos um paralelo. Deus, ele diz no 6, 7 algo de uma forma mais estrita e no 6, 13 ele já dá um pouco mais de informação sobre o que está prestes a acontecer. Em seguida, Deus ele vai dar mais detalhes sobre o que está prestes a acontecer. Vejam o que Gênesis 6,17 diz. Da minha parte, mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de exterminarem de debaixo dos céus toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a face da terra deve perecer. Gênesis 6,17. Então, o que nós vemos aqui é Deus ele dá um pouco de detalhes sobre o que será o dilúvio, mas ele não diz de forma com todos os detalhes. Ele dá algumas informações sobre o que vai ser o dilúvio, ele deixa Noé ciente de que vai ser uma catástrofe envolvendo águas, mas ele não diz como é que essas águas serão responsáveis por destruir quase que por completo a humanidade e as muitas espécies de seres vivos existentes sobre a face da Terra. Então, mais uma vez, a gente consegue perceber que Deus ele dá os detalhes de acordo com a necessidade do homem. Vejamos agora Deus ele mostrando esse padrão novamente na construção da arca, na arca de Noé. Vejamos os textos e um resumo deles.
Sobre a arca ele fala, olha, essa arca tem que ser de madeira, ela tem que ter as seguintes medidas: 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 metros de altura. Ela precisa também ter uma cobertura, precisa ter uma porta na lateral e precisa também estar dividida em 3 andares, primeiro, segundo e terceiro andar. Então essas são as especificações com relação à arca. No Gênesis 6,17, aí ele vai trazer, como eu falei antes, um pouco de informação sobre o que viria a ser o dilúvio, que seriam essas muitas e muitas águas que iriam exterminar os seres vivos de sobre a face da terra. Imaginem agora, Deus ele fala para Noé que vai trazer um dilúvio sobre a face da terra, mas ele não dá detalhes de como é que será esse dilúvio. Ele diz que serão muitas águas. Noé deve ter o seu estado emocional abalado. Por quê? Ele deve estar pensando, agora eu tenho que construir um barco com proporções enormes como estas. Preciso salvar todas as espécies de animais a qual Deus vai mandar e olha para o tempo e vê como serão essas águas. O que vai acontecer com os rios e com os mares? Depois de Deus falar em Gênesis 6,17 a respeito do dilúvio, vai passar talvez décadas ou quase um século para Deus novamente falar no Gênesis 7,4. Aí Deus ele fala, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Olha só, quanto tempo Noé ele vai esperar do momento que ele ouve falar sobre o dilúvio, as muitas águas, e agora, prestes a catástrofe acontecer, prestes ao dilúvio alcançar a humanidade, aí Deus diz, olha, 7 dias antes, olha, Noé, entra na arca, 40 dias e 40 noites de chuva, a qual a humanidade nunca viu. Vai ser para destruir tudo. Então, vejamos que Deus, ele agora está trazendo a informação detalhada, porque agora é o momento exato para Deus dizer o que é que ele vai fazer e como ele vai fazer. Continuando o versículo. Farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Então, aí, Deus ele está novamente trazendo a informação que ele já disse lá, que ele disse e não vai voltar atrás com relação à extinção dos seres vivos, mas agora ele está dizendo, vai ser assim. Então, não há contradição. Deus ele lá disse primeiro, ó, eu vou trazer um dilúvio, e agora ele está dando a informação do que é o dilúvio. Com relação à idade, ele ter 500 anos, lá no Gênesis 5,32, a qual é dito que Moisés ele tem essa idade quando seus 3 filhos nascem, e é dito também depois, quase 100 anos depois, quando Moisés já está com a idade de 600 anos, o momento em que ele vai entrar na arca. Então a gente vê que passou-se muito tempo do momento em que é revelado que vai acontecer essa catástrofe e o momento em que a catástrofe de fato sobrevém sobre a raça humana e sobre todos os seres vivos. No Gênesis 7,2, a qual já foi lido no princípio do vídeo, nós podemos ver que Deus ele fala que de todos os animais puros tomarás 7 pares, macho e sua fêmea, e dos animais que não são puros, apenas um casal, macho e fêmea. E aí é que as pessoas começam a dizer que há uma contradição, porque no começo ele diz um casal de macho e fêmea, aqui ele está dizendo 7 casais, mas ele também diz, olha, um casal, certo? De macho e fêmea. Aqui o que nós precisamos entender é que nós temos Deus ele dando novas informações. Deus ele diz, também tomarás 7 casais de aves, mas Deus ele não fala a respeito de tomar 7 casais de répteis. Então isso aí parece estar ligado estreitamente com a lei de Moisés que seria dada lá no livro de Levíticos, que nós falaremos também a seguir. A hipótese aqui é a seguinte: Gênesis 6,19 e Gênesis 7, 2 e 3, ele não está em contradição. Da mesma forma que, a princípio, Deus ele diz que farei sumir, eu farei desaparecer, eu destruirei da face da superfície do solo todos os seres humanos que criei. Em seguida, ele diz, darei fim a todos os seres humanos. Depois ele diz, mandarei o dilúvio, que serão muitas e muitas águas sobre a face da terra. Por final, Deus ele diz aqui, olha agora a informação,
farei chover 40 dias e 40 noites sobre a superfície da terra e darei fim a todos os seres que criei. Então, esse daí é o padrão estabelecido por Deus. Ele disse lá no princípio que estava destruindo e disse que ia ser um dilúvio e diz como vai ser o dilúvio. Agora, da mesma forma, será com os animais. O que acontece aqui com relação aos animais, Gênesis, é o seguinte: da mesma forma, é o mesmo padrão, o mesmo paradigma. 6,19, Deus diz, olha, eu quero um casal de cada espécie, macho e fêmea. No 6,20, ele diz, eu quero aqui um casal, certo? De animais, e eu quero um casal de aves, eu quero um casal de quê? De répteis. Depois, Deus revela mais detalhes de como seria esse processo de salvação e de seleção dos animais. Aí ele diz no Gênesis 7,2, olha, eu quero 7 casais de animais puros, macho e fêmea, e depois ele diz também, olha, eu quero 7 casais de aves puras, macho e fêmea. Então agora está vindo detalhe com relação a um princípio que talvez vai ser estabelecido lá no livro de Moisés, a qual ele está dizendo, olha, não há contradição. O que há é, primeiro, você tem uma informação do Gênesis 6,19 e agora você tem um acréscimo de informação. E acréscimo de informação não quer dizer contradição, quer dizer mais detalhes. Temos mais detalhes a respeito de como será o processo de salvação e revelação a respeito de algo que Deus ele quer com relação a animais puros e impuros, ou limpos e não limpos. No livro de Levíticos, capítulo 1 e o versículo 10, e no capítulo 3 e o versículo 1, Deus ele dá detalhes a Moisés a respeito de animais que seriam utilizados para o sacrifício, para o holocausto ao Senhor. Então ele vai determinar aqui, olha, um padrão: animais puros e impuros, os que servem para o sacrifício ao Senhor como oferta e os que não vão servir. E o que é que nós podemos ver? Que existe o quê? Uma distinção. Também existe a possibilidade de que Deus ele já tivesse, como eu falei, fazendo uma distinção entre esses animais puros e impuros com relação às regras alimentares relacionadas ao povo de Israel, aos israelitas. Isso pode ser encontrado no livro de Levíticos, capítulo 11 e os versículos 10 ao 47. Nós temos toda essa regra lá relacionada aos animais que poderiam e os que não poderiam ser consumidos pelo povo de Israel. Então, pode ser que Deus ele já tivesse em mente esse plano de que teríamos animais que serviriam para esse fim, para esse propósito futuramente. Já no livro de Levíticos, capítulo 11, os versículos 10 e 20, Deus ele traz novamente mais informações a respeito das leis alimentares e a questão de animais puros e impuros para Moisés. Ele diz que os répteis, nesses versículos aí, eles vão ser considerados como animais impuros, ou seja, em algumas versões eles seriam abominação, eles não poderiam ser consumidos, algumas espécies de répteis, e eles não são divididos nessa classe para sacrifícios ao Senhor. Por isso lá ele não fala a respeito dos répteis serem separados em 7 casais de puros, porque Deus ele já tinha pré-estabelecido que essa classe não seguiria esse paradigma que teria sido estabelecido por Deus. Outra coisa importante que temos que ter em mente é que Deus ele parece gostar, ele parece agradar-se do fato de que os seus planos eles devem e costumam ser revelados por etapas, etapa após etapa, para que nós possamos estar aguardando e termos fé no que? Na realização daquilo que Deus falou, porque Ele quer que nós tenhamos fé e acreditemos que o que Ele falou vai se cumprir. Então, esse aí foi o vídeo do Hipóteses hoje. Espero não ter deixado dúvidas a respeito disso, dessas questões que foram utilizadas como forma para ilustração. É isso aí, irmãos e amigos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, comente e até a próxima aqui no nosso canal Hipóteses. Tchau!